Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sibelissa e hoje a Mel vai falar para vocês sobre um filme que fala sobre testes com a capirotagem. E para vocês que gostam de brincar e testar as coisas que vocês não conhecem, eu recomendo muito que parem de fazer isso, porque não é legal e pode dar consequências perigosas. Então prestem atenção nesse filme para vocês nunca repetir um negócio desse. Espero que vocês gostem, um abração para todos e um bom filme. It's you, Daddy. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se tu não acredita em demônios, aqui vai uma dica bem útil. É melhor não procurá-los. A gente vai conversar hoje um pouco sobre a possessão do mal, com alguns spoilers, mas nada que vá afetar a tua experiência durante o filme. Mas antes de começar, eu queria pedir aquele fortalecimento de sempre, que é tu te inscrever aqui no canal, dar aquela dedada de curtir ou não curtir. Para isso, tu vai ter que ficar comigo até o final do vídeo. Mas para garantir, tu já pode ir dando logo a dedada no início. Vamos conversar um pouco sobre essa obra. Ladybug, what are you doing? Why are you up? I had a scary dream. Uh-oh. What was it about? A monster. A monster? A tickle monster. The Possession of Michael King, ou A Possessão do Mal, em português, de 2014, foi a estreia do roteirista e diretor nova-iorquino David Jung. Teve o seu lançamento mundial dia 14 de agosto de 2014 na Singapura e foi limitado nos cinemas americanos em 22 de agosto do mesmo ano. Ele foi lançado on demand no dia 26 de agosto de 2014 e teve como protagonista o ator Shane Johnson como Michael King, que também participou de filmes como Black Cadillac de 2003 e O Resgate do Soldado Ryan de 98. No elenco também temos a participação de Carla Pifko, que interpretava a Samantha, esposa de Michael, e para tua referência, a Carla também atuou no filme Paranormal de 2014. A Possessão de Michael King é um filme rodado no estilo documentário, câmera na mão ou found footage. No vídeo passado, a gente falou sobre Host, lançamento de terror de 2020. Também conversa nesse estilo. Tu pode acessar os cardzinhos aqui para conferir e saber um pouco mais sobre esse tipo de filme. Segundo o diretor David Jones, quando se grava um filme com um orçamento muito apertado, a coisa mais importante a fazer é planejar. Quando tu tá no set, cada segundo conta e cada configuração leva muito mais tempo do que tu pode imaginar. Pela sorte ou competência do diretor, ele de fato mergulhou nesse processo. A Possessão de Michael King foi encarada com esse pensamento e mesmo fazendo um retrospecto depois, ele confessou que ele poderia ter planejado um pouco mais. Já que o filme foi gravado no estilo documentário, Jung teve que encontrar uma maneira de contornar alguns limites apresentados durante as gravações. Todas as cenas tiveram que ser motivadas a partir do protagonista e as captações tiveram que partir sempre dos mesmos lugares. Isso trouxe alguns obstáculos para David Jung. Para muitas cenas, ele só teria um ou dois ângulos para escolher na hora da edição. Ele também teve que pensar muito na escolha dos locais das câmeras em que Michael, o personagem principal, teria colocado pela casa para descobrir a potencial existência desse demônio. Havia uma câmera na sala, então essa câmera e um ângulo tiveram que capturar toda a ação que aconteceu naquele local durante o filme. Segundo o diretor, foi um pouco enlouquecedor às vezes, especialmente quando, como escritor e diretor, ele era o único que conhecia genuinamente o roteiro, o suficiente para ser capaz de descobrir onde e como colocar essas câmeras. As restrições de tempo e também orçamento significaram que ele precisava definir como obter alguns dos efeitos práticos sozinhos, para trazer aquele efeito de primeira pessoa, como por exemplo uma tomada no consultório da psiquiatra, onde a câmera voa das mãos do cinegrafista e dispara em direção ao teto. Segundo o diretor, a cena mais problemática de filmar foi a primeira que ele escreveu para o roteiro. Michael King finalmente decide enfrentar a possibilidade de que as vozes
da sua cabeça sejam mais do que apenas a sua própria loucura potencial, mas sejam a presença de um demônio real. Ele quer confrontar com ele, então ele decide fazer isso apontando uma câmera para si mesmo, acoplada a um monitor. Com a câmera ao vivo, o Michael se senta ao lado da televisão e ele pode olhar a sua própria imagem na tela e assim ter uma ideia de que ele está conversando com ele mesmo, no estilo de uma entrevista. Michael olha para o monitor e faz uma pergunta. Depois ele se vira e a imagem na tela aparece, está se voltando para ele, sugerindo uma ligeira mudança na personalidade esquizofrênica de Michael. E esse efeito é bastante assustador. Essa cena, como tantas outras, foram muito bem feitas e incríveis, na minha opinião. Ver o protagonista se transformar lentamente na persona do demônio e em seguida responder como Michael King foi aterrorizante e, segundo o elenco e a direção, foi assim também durante as gravações. A maquiagem foi fundamental para o processo de transformação de Michael King funcionar muito bem e sim, foi extremamente perturbador e sufocante acompanhar esse processo. Além do mais, a trilha sonora e a sonorização aumentam ainda mais o desconforto do espectador enquanto assiste. Ao avesso desse sentimento, a vontade de assistir só aumenta enquanto a necessidade de ver o filme chegar ao fim anda rente à sensação de medo, esperança e pânico, principalmente no que diz respeito aos cuidados da filha de Michael, a Ellie, que foi interpretada pela querida e fofa atriz Ella Anderson. Eu acredito que deva ser muito difícil colocar toda a equipe em sintonia para fazer um trabalho desses. Eu acredito que quando um diretor está dirigindo um filme, às vezes ele é o único que entende exatamente o que ele está tentando realizar. E é preciso muita disposição, energia e confiança na equipe contratada. A possessão de Michael King se passa com uma família feliz, porém com alguns conflitos religiosos presentes. A esposa, que tinha espiritualidade desenvolvida e mantinha laços com a religiosidade, se acomete à antítese do que lhe tinha aparentemente aconselhado a mentora espiritual de Sam, a esposa do King, e ele, tomado por uma tristeza absoluta, pelo inconformismo e pela arrogância, ele decide desafiar o oculto, testando diversos tipos de religiões, desde o cristianismo, o ocultismo, o necromancismo e pactos diabólicos, com o único objetivo de provar que não existe nada além desse plano, que não existe Deus nem o diabo. Uma pena só que ele tenha procurado o caminho da dor para descobrir a resposta. Que bom, porque senão não ia ter filme de terror, né? Não acreditar em algo não significa que ele não exista, certo? E a possessão de Michael King se passa dentro dessa ideia. Mesmo que essa obra possa lhe parecer clichê, como algumas pessoas da crítica comentaram, a minha opinião é que esse conceito não está presente aqui. Praticamente protagonizado por uma pessoa só, o filme e o ator Chen Johnson conseguem manter muito bem o ritmo e o resultado é o crescimento do personagem ao longo do tempo, conforme se propôs o novato diretor David Young, que roteirizou e dirigiu um longa-metragem pela primeira vez. E esse é um motivo bastante suficiente para me fazer admirar ainda mais a obra e o diretor. Olha, gente, filme mais do que recomendado. Eu que sou apaixonada por terror, gostei muito, senti medo, dores físicas e até chorei na última cena. E antes de finalizar, eu quero baixar um pouquinho mais o texto. E antes de finalizar, eu queria avisar vocês que nesse próximo domingo, dia 6 de setembro, às 20 horas, vai acontecer a entrega dos prêmios dos vencedores do Festival de Cinema Guaru Fantástico. E vai ser através da página do Facebook do próprio festival. Nós, da Horror Collab, que fizemos toda a divulgação desse festival durante o mês de agosto, estaremos participando dessa entrega, sendo que eu, pessoalmente,
vou estar ao vivo representando a galera juntamente com os jurados, o pessoal da organização, e eu conto muito com a presença de vocês. Gostaria de convidar vocês para estar lá com a gente, beleza? Dia 6 de setembro, às 20 horas, no Facebook do Guaru Fantástico. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessarem a live, tá? Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Lembra-te de te inscrever no canal, de deixar a tua dedada de gostei ou não gostei. Para mim o que importa é o teu engajamento. Deixa um comentário aqui pra mim, me fala se tu assistiu Michael King, se tu concordou comigo ou se tu não gostou, conforme algumas pessoas da crítica. O que importa pra mim é o teu comentário e o teu engajamento. Tu pode me encontrar também pelas redes sociais através do @mel_scare. A gente faz tudo com muito amor e carinho pra vocês. Valorizem o trabalho independente, local e de qualidade. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.